Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Chiarini Vilar, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Agradeço à TV Mundo Maior pela oportunidade, pelo espaço de fazermos parte da sua grade de programação. Agradeço também a você que está deste outro lado da telinha, acompanhando-nos, estudando conosco, interagindo através do e-mail, do WhatsApp, das redes sociais. Que alegria em podermos aqui nos encontrar juntos em mais uma oportunidade de entendimento, de meditação, de reflexão, momentos de podermos absorver o conteúdo para que com muito esforço possamos colocar em prática na família, no trabalho, na sociedade. Quem quiser interagir conosco, o nosso WhatsApp é 19 997 78 2794 e o e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Dando continuidade no estudo que estamos efetuando desde o prefácio deste livro, O Espírito da Verdade, uma parceria mediúnica entre Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, quando Valdo ainda era espírita. É mensagens diversas, cada capítulo, seja André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra, Hilário Silva, Eurípides Barçanufo, Meimei, ditam uma mensagem de luz. E esta mensagem foi ditada por Hilário Silva. Então nós vamos, no primeiro bloco, estudar esta mensagem e no segundo, já que cada capítulo deste livro corresponde a um capítulo e a um item do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aproveitar o segundo bloco para estudarmos a página referida de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje veremos o capítulo 80, que tem como título A Festa. Corresponde ao capítulo 11º, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hilário Silva começa a narrativa. Era homem de meia idade. Chamava-se Frederico Manuel de Ávila, comerciante progressista, espírita há 2 lustros. Buscava pautar a existência pelo Evangelho renovador. Contudo, era sempre afobado. Raro se detinha para examinar um problema maior, impaciente, precipitado, febricitante. Várias vezes fora admoestado para reduzir a marcha da própria vida. Amigos aconselharam, espíritos advertiram, tudo inútil. Certo dia, demorando-se mais no escritório, voltou ao lar, quase noitinha, acelerado como de hábito. De posse da chave, abriu a porta e entrou. Percorria o corredor para chegar a uma das salas, quando nota um vulto caminhando para ele, a toda pressa, na penumbra. Surpreendido e amedrontado ante a figura estranha, julgou-se à frente de algum amigo do alheio e volveu sobre os próprios passos em corrida aberta. Na fuga, porém, tropeça num canteiro do jardim e cai, gritando estentórico. Os gritos atraem vizinhos, presurosos, que o encontram desmaiado. É conduzido ao hospital próximo. Frederico fratura uma perna. Mais tarde, volta a casa com a perna engessada. Na intimidade da família, foi compelido a lembrar-se de que aniversariava naquele dia, e tudo ficou esclarecido. Como se demorasse em serviço, os parentes quiseram surpreendê-lo no trabalho, verificando-se o desencontro. A esposa e os filhos, para recepcioná-lo alegremente em festa íntima, alteraram as disposições dos móveis do interior da casa, e só então pôde compreender que o vulto que o assustara era ele mesmo, refletido no grande espelho da parede da sala de jantar, que fora mudado de posição. Mensagem ditada por Hilário Silva.
Hilário Silva vem falar um pouquinho para nós da correria do dia a dia. E no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho da paciência, o tema difícil de colocarmos em prática pela correria e pela afobação do dia a dia. Quando nós estávamos lendo esta mensagem, meditando, refletindo, nós paramos para perceber como é verdade esta correria do dia a dia. Às vezes precisamos fazer tanta coisa, somos afobados, vejo por mim mesmo. Às vezes a gente, na ânsia de querer fazer, de querer realizar, de querer colocar tudo em ordem, nós vamos atravessando os limites das coisas e no final do dia vemos que fizemos poucas coisas e de modo imperfeito. Por quê? Porque não controlamos os nossos impulsos. Queremos fazer muito, mas de modo desorganizado, sem disciplina, sem responsabilidade. Queremos fazer, mas para fazermos tem que ter um começo, meio e um fim. E geralmente a nossa afobação, geralmente a nossa pressa desmedida, geralmente a nossa ânsia, preciso fazer, tenho que fazer, quero fazer, aquela cobrança que nós temos, aquela cobrança que nós fazemos para o nosso próximo é desmedida e leva a histórias como esta. Você que está do outro lado da telinha, já não passou por uma situação desta? Já não vivenciou ter que amparar um familiar porque a correria foi tanta que ele machucou desnecessariamente? Quando não, este personagem somos nós mesmos? A vida, ela passa muito rápido. Os dias, as semanas, os anos, quando nós vemos, já estamos na casa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 e aí afora. E o que nós fizemos de útil em prol de nós mesmos? Corremos, juntamos. Quantas pessoas que eu não converso no atendimento fraterno que me falam assim, André, o meu sonho era trabalhar bastante. Graças a Deus eu consegui. Mas hoje que eu poderia aproveitar a aposentadoria ou aproveitar o que eu juntei com tanto esforço e com tanta dedicação, eu não tenho vontade de viajar, porque minha esposa desencarnou. Ou porque hoje eu estou adoentado, eu não consigo daqui até a esquina sem me cansar. Eu vou para onde deste jeito? Então nós passamos a ver que às vezes nós caminhamos, mas sem uma finalidade. E a saúde vai, o tempo passa, as escolhas são feitas invariavelmente. Todos os dias nós estamos escolhendo. Estamos interagindo com a existência e é este interagir que nós precisamos de vez em quando dar uma acalmada. O corpo é uma ferramenta e toda ferramenta, um carro, um caminhão, um ônibus para os nossos amigos em Portugal, um autocarro, tudo está sujeito a quebrar, a avariar. E se eu não tiver prudência, cautela, infelizmente, eu também vou danificar este vaso abençoado que é este veículo físico que é o meu corpo. Se eu não tiver maturidade, ciência de que não é fácil reencarnar. Nós achamos que reencarnar é entrar na fila e do dia para o outro nós já estaremos num novo corpo físico? Não é assim que funciona a reencarnação. Eu me lembro de um jornalista que notou que Chico Xavier naquele dia estava tomando muitos remédios. Remédio para isto, remédio para aquilo outro, e o jornalista brincou com o Chico dizendo, Chico, você tem medo de morrer? O Chico disse, não, muito pelo contrário. O dia que Deus me chamar, eu vou com muito amor e com muito carinho. Mas então por que você toma muitos remédios? E ali ele deixou alguns ensinamentos. O primeiro é, se a medicina, tão avançada quanto está, me dá a oportunidade de prolongar minha existência, por que eu não vou fazer isto? Se eu posso amenizar a dor, se eu posso suavizar as dificuldades, por que não o farei? E a minha preocupação é, se eu desencarnar hoje, olha a humildade do Chico para comparar conosco. Olha o esforço que ele fazia para não nos humilhar pela sua grandeza espiritual. Se eu desencarnar hoje, eu tenho tantos débitos perante o alto que eu vou ter que ir para o final da fila para assumir um novo corpo físico e reencarnar. Então vejamos a maturidade de um espírito desse. Reencarnar não é assim, desencarnei, já vou assumir um corpo, vou ter uma nova família, vou ter um novo ponto de partida e está tudo certo. Não é tão simples, não é tão fácil.
E se nós estamos num corpo físico, numa família, tendo a oportunidade que estamos a ter, merece da nossa parte o nosso esforço. Este personagem machucou não é porque estava na ficha kármica ter que fraturar uma perna. Não estava, era um karma, foi um resgate do passado. Não. Aqui Lário Silva deixa muito claro que foi a afobação, a agitação. Tudo isto desencadeou nele o que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Machucou sem ter necessidade de machucar. Preocupou a família sem ter necessidade de preocupar a família. Nem tudo é do passado. É karma. É a lei de causa e efeito. Ele está pagando uma dívida perante o alto. Não! Ele não está pagando nada, porque isso daí foi uma atitude que ele cometeu por falta de vigilância no que os bons espíritos diziam para ele, no conselho dos amigos. E esta mensagem em particular muito me serviu, porque em muitas situações eu me apercebo ser este personagem, esta correria toda, esta afobação toda. Assumirmos que nós somos assim, ou que somos parcialmente assim, nos dá força para vermos, André, o que é prioridade? Vamos com calma, vamos fazer. Mas nem tudo vai sair no tempo que nós gostaríamos. Por quê? Porque o tempo dos outros, o tempo divino, não é o tempo nosso. E pela nossa maneira de querermos tudo para ontem, prejudica ainda mais quando as coisas não saem na hora que gostaríamos, do jeito que gostaríamos, na exatidão que gostaríamos. Então que esta mensagem, nós veremos daqui a pouco no segundo bloco, a parte da paciência, ciência da paz, não saia daí não. Hoje está um programa muito pertinente a nós todos, já que a grande maioria de nós é envolvidos por esta correria e afobação, não saia daí. Nós teremos a oportunidade de ver esta história e casarmos ela, juntarmos ela, associarmos ela ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no seu item 7º. Nós vamos para um rápido intervalo, já retornaremos para continuarmos com esta temática. Se está gostando do programa, aproveite. Se você está acompanhando pelo YouTube, copie o link, divulgue. Vamos passar a mensagem ao maior número de pessoas possível. Já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Estamos vendo hoje uma temática muito interessante, a história de Lário Silva, e agora no segundo bloco nós vamos ver sobre a paciência contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes eu gostaria de fazer um convite muito especial. Todo o nosso programa inédito vai na grade de programação da TV Mundo Maior. E nós pedimos aos amigos a possibilidade de, após ir na grade de programação, de nós colocarmos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira, no estado de São Paulo, onde gravamos, editamos e mandamos o programa que você está vendo em todo o Brasil e no exterior. Se você quiser acompanhar outros estudos comigo e com o meu pai, o nosso querido Sérgio, lá tem o estudo de Nosso Lar, os Mensageiros, já está indo ao ar Missionários da Luz, todos os programas Jesus e o Espiritismo, ABC do Espiritismo, que também é apresentado e programado aqui pela TV Mundo Maior, vai ao ar todas as sextas-feiras. Se você quiser fazer parte deste projeto, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Ali eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, como você está vendo na sua telinha, habilitar o sininho, que é as notificações. A sua inscrição e a sua habilitação de notificação é muito importante para o nosso trabalho. Se você já está nos acompanhando neste momento pelo YouTube, deixe o seu like. Gostou do programa? Comente. E, acima de tudo, pegue o link do programa,
divulgue no grupo do WhatsApp do Centro Espírita que você faz parte, divulgue nas suas redes sociais. Se a mensagem está te ajudando, com certeza ajudará muitas outras pessoas. E muitos que estão me acompanhando não sabem que eu sou escritor. Até o presente momento eu já escrevi 3 livros. Doei todos os direitos autorais para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Você está vendo a capa do meu primeiro livro, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. O segundo livro é O Poder da Liberdade e o terceiro livro é Passos de Luz. Se você puder adquirir um desses livros para ajudar que o centro continue com as suas atividades, com os seus projetos, é só você ir na loja virtual A Caminho da Luz. loja-acaminhodaluz.com.br. Desde já, agradecemos pela sua participação. Veremos agora um pouquinho sobre a paciência. Paciência, desmembrando a palavra e falando de modo muito objetivo e claro, é a ciência da paz. No mundo em que eu tenho que ter 1 ou 2 empregos, no mundo que eu saio cedo e chego apenas à noite em casa, no mundo que eu tenho que me desfazer para quem é mãe, cuidar da casa, cuidar do filho e ainda trabalhar, e o pai também ajudando em tudo isto, como ter paciência, sendo que eu vou numa cidade grande e eu tenho que enfrentar 2, 3 horas por dia ou 4 para ir e voltar do meu trabalho? Como ter paciência, sendo que andamos sempre armados para responder, para brigar, para xingar. Hoje até para olharmos para o lado nós temos que ter cautela, porque a pessoa pode interpretar aquilo como uma ofensa, como um racismo, uma homofobia. Hoje nós temos que tomar muito cuidado no modo que olhamos, que falamos, porque hoje tudo gera o tal do preconceito, tudo gera a exclusão. Como encarar a paciência mediante a todo este quadro, a todo este cenário, a toda esta situação que nós estamos envolvidos, sendo que parece que a cada dia aumentam os afazeres, aumentam os compromissos, aumentam as dificuldades. Como meditar em tudo isto? É o que nós vamos ver neste momento no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Item 7, a paciência. Mensagem ditada por um espírito amigo, Havre, 1862. E ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, portanto, quando sofredes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sempre que eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra e que a temática envolve a dificuldade reencarnatória, eu acredito fielmente que a palavra dor ela está muito marginalizada. Quando eu falo de dor, quando eu leio dor, quando eu ouço a palavra dor, o que vem na minha mente? Uma dor física, um incômodo, algo que está me machucando, me maltratando, me perseguindo. E quando eu utilizo essa palavra dor no contexto reencarnatório, aí eu vejo, nossa, realmente o meu casamento é uma dor, meus filhos é uma dor, minha vida é uma dor, minha situação financeira é um outro problema, e eu vou potencializando dor. Nós poderíamos usar como uma prova. Quando nós vamos à escola, eu vou ser sincero com vocês, eu gostava muito do recreio, gostava muito das aulas de educação física, mas eu não gostava das provas, porque a prova me fazia estudar, a prova me fazia preparar, e se eu não fosse bem na prova, teria recuperação no final do ano, e se eu não fosse bem no final do ano, teria que fazer aquele ano tudo de novo. Eu não gostava das provas, eu gostava, era daquele momento do lazer, era daquele momento das brincadeiras, mas a vida não é apenas brincadeira, a vida não é apenas lazer, a vida não é apenas esporte, a vida é seriedade também. As provas nós podemos entender deste lado. Hoje eu sei que se não fosse pelas provas eu seria um analfabeto. Se eu não corresse atrás de prestar atenção na aula, de estudar, de me preparar, hoje talvez não saberia assinar nem meu nome, fazer contas básicas, saber um pouquinho disto ou daquilo que aprendemos na escola.
Quando eu vejo a dor como prova, tiro da dor aquele sentido difícil, de incômodo. Que maravilha que é a vida. Eu estou sendo convidado a determinada situação. Alguma professora daria uma prova de um conteúdo que não deu? Seria ilógico. Pode até ter, porque nós temos de tudo hoje em dia, mas seria ilógico. A professora ou o professor tem que aplicar a prova conforme o conteúdo que deu. E seria ilógico também uma professora dar para uma sala de quarto ano o conteúdo de quem se dá numa oitava série. Por quê? Porque aquele jovem não tem condição para aquilo. Nós temos as provas que temos condições para ter. Nós temos as provas que o nosso lado espiritual permite que tenhamos. Nenhum de nós é injustiçado. O que eu acho bonito da criação divina é que, pela lei da reencarnação, eu compreendo o porquê tem rico e o porquê tem pobre. O porquê tem doente e o porquê tem pessoas com corpo são. Por que tem pessoas que estagiam num corpo branco, num corpo negro, nas mais variadas raças humanas que nós temos aqui na Terra. Com a reencarnação, compreendemos o porquê que tem pessoas com personalidades tão boas e pessoas com personalidades tão ruins. Como é que pais bons dão um filho com uma mente criminosa? Como é que pais com uma mente criminosa dão filhos bons? E aí nós passamos a ver que o meio interfere, que a genética interfere, mas que, acima de tudo, o passado daquele espírito interfere. E aí nós compreendemos que a vida não é uma injustiça. Eu posso sim me olhar como vítima, eu posso sim olhar como Deus se esqueceu de mim, mas se eu analisar muito fielmente o contexto da reencarnação pela lógica, tirando o embasamento religioso, tirando o embasamento da fé, tirando o embasamento do acreditar, quando eu compreendo que a reencarnação ela tem uma lógica, ela tem um bom senso, um começo, meio e um fim, eu vejo a minha necessidade do trabalho. E é neste contexto que entra a paciência. É neste contexto que entra a história que nós vimos no primeiro bloco. Acalmar, respirar fundo, contar até 10, dar de desentendido, dar de bobo, dar de surdo. Certa feita perguntaram para uma mulher que estava 60 anos casada. Perguntaram para ela: minha senhora, como a senhora aturou tantos anos o mesmo homem? Ela falou: muito simples. Eu dei de surda, de cega, de boba, de desentendida. Se nós não fizermos isso no casamento, com os filhos, com a família, no trabalho, no centro espírita, no trânsito, na sociedade, eu vou brigar toda hora. Porque eu vou querer os meus direitos, mas eu esqueço que às vezes do outro lado tem uma pessoa que não tem bom senso, que não enxerga o que eu estou enxergando, que está vendo o seu lado. E se eu entrar na pilha dele, o meu ambiente de trabalho vai ficar horroroso. A minha família vai ficar terrível. Alguém tem que ceder. Se não ele, por que eu? Ou vai ser briga, discussão, pensamento complicado. Tudo isso nós temos que levar em conta. Por isso que ele fala, dificuldade é uma oportunidade que Deus deu àqueles que já têm oportunidade de suportar, de compreender. Nós não somos masoquistas. Ah, vamos sofrer, olha, eu estou feliz porque está doendo, eu estou feliz porque estou incomodado, eu estou feliz porque minha família é uma dificuldade. Não! Masoquista é aquele que cultua e procura a dor. Esclarecimento nos leva a compreender que é através da dificuldade, gerada por nós mesmos no ontem ou no presente, que nós conseguiremos, a longas penas, pagarmos a dívida que temos perante a nossa consciência e perante as leis imutáveis. Quando eu assumo uma dívida com o banco, quando eu assumo uma dívida com o meu semelhante, com um familiar ou quem quer que seja, eu sou convidado a quitar aquela dívida, correndo o risco de perder o meu imóvel, o meu carro, ou qualquer situação que eu dei como bem para aquela avaliação. Isso também acontece conosco.
Não pensemos que as nossas atitudes ficam impunes. Faço o que faço, penso o que penso, cometo o que cometo, e está tudo certo. Não. Eu posso fazer o que quero, mas aquilo vai gerar uma repercussão e se vai ser positiva ou negativa, vai das nossas ações. Nós estamos no comando. Nós estamos na direção, guiando o nosso veículo evolutivo para onde nós desejamos ser o melhor. Nós estamos, já o nosso tempo é curto, se pudéssemos, ficaríamos aqui horas e horas estudando esta temática tão atual e tão pertinente, mas o tempo não permite. Gostaria de convidar a todos a fazer parte da família do WhatsApp. Venha mandar sua mensagem, receber as nossas novidades. O nosso número é 19 997 78 2794. Se você reside fora do Brasil, colocar mais 55. Vamos agradecendo então a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior, por mais esta oportunidade. Que a semana de todos nós possa ser de paz, de luz, de ânimo. Domingo às 18 horas pela minha fanpage, venha fazer o Evangelho no Lar conosco, venha fazer a prece, a leitura, o entendimento, a fluidificação da água. Nós temos aí muitos meios para estarmos em sintonia com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores e em paz conosco. Uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.